Muito bom dia, minha gente. Prazer grande mais uma vez estar com vocês aqui. E o nosso motivo do nosso contato aqui hoje, né, nesse que vem a ser a nossa revisão para as nossas AES, foi até devido ao que uma determinada aluna me chamou a atenção para essas nossas videoaulas gravadas. Ou seja, o software que simplesmente eu tive que migrar, uma das características desse software, eu não sabia disso, era o fato de que essas URLs, ou seja, as videoaulas que ficam gravadas, entendeu? Elas ficam disponíveis por 7 dias. Então eu vou pedir que os senhores fiquem atentos a todas as videoaulas para ver se tem mais alguma cujo link expirou. Obviamente, estou gravando essa nova videoaula para que vocês até o dia da nossa que se eu não me engano é no dia 11 ou 12, né? Tá lá na página inicial de vocês do AVA lá, para que vocês possam ter revendo todos esses conteúdos ao longo dos dias, tá bom? Conforme eu havia falado com vocês, a gente começou a falar sobre o nosso período do Brasil Imperial, né? Nós passamos aí por algumas particularidades durante o nosso período colonial, a começar pela chegada da família real, né? E aproveito aqui para já começar a fazer com vocês uma pequena revisão do que vem a ser a nossa AE, tá certo? Então, já para que vocês saibam como a coisa vai acontecer. Então, o importante dessa época do Brasil Imperial nada mais é do que nós sabermos que começa esse período com a vinda da família real. E se a gente for voltar mais atrás, né, isso tem a ver com o período napoleônico, não é mesmo? Uma vez da atuação do Napoleão Bonaparte, toda a sua política de expansão imperialista, isso vai trazer consequência para vários países da Europa, dentre eles Portugal, que por sua vez adota medidas para manter o seu poder e aí acaba tendo como consequência a chegada do Dom João VI aqui ao Brasil. Importante todas aquelas medidas do Dom João VI aqui no Brasil, não somente sob o ponto de vista delas próprias, ou seja, as medidas adotadas pelo Dom João VI em si, como a abertura dos portos, as nações amigas, o Tratado de Comércio e Navegação, não só a importância não se dá só por essas medidas em si, o que elas significam. O importante para vocês, não só na nossa como muito mais importante para o nosso exame de vestibular, o qual nós iremos prestar durante todo esse tempo aí, ela diz respeito ao o que essas medidas vão, de certa forma, impactar na vida do brasileiro como um todo e também como vai impactar isso no processo emancipatório brasileiro. Então veja bem, a partir do momento que se abre o comércio, às demais nações aqui no Brasil, você está botando fim ao pacto colonial. Então, muitas das vezes, as questões vestibulares abordam essa questão como sendo o seguinte: o processo emancipatório brasileiro, né, o nosso processo de independência, ele ocorreu em 1822, e pedindo para apontar até que ponto essa afirmativa é verdadeira ou falsa. Ora, sob o ponto de vista econômico, essa afirmativa é falsa. Mas, professor, a nossa independência é 1822, 7 de setembro. Sim, um processo culminou, né? Esse é um processo cujo 7 de setembro foi o ápice de uma série de transformações aos quais nós vimos durante o período joanino aqui no Brasil, que fez com que o Brasil rompesse os laços com Portugal em 1822. Agora, o fim do pacto colonial já se dá com esses tratados da família real aqui no Brasil. Então pode-se dizer que o nosso processo de independência, pelo menos no aspecto econômico, começou sim com a abertura dos tratados de comércio e navegação, ou de 1810, ou a própria abertura dos portos, não é mesmo? Ou seja, Dom João VI ele adota uma série de medidas aqui no Brasil que vai fazer com que o Brasil comece a calcar, né, a galgar novos degraus, começa a atingir um outro patamar, não é aquele do Flamengo não, tá? Que aquele já começou a falir.
Mas, fora a brincadeira, o Brasil já começa a atingir outros patamares que não aquele de simplesmente uma colônia. O Brasil já começa a figurar aí nesse cenário, né, até mais tarde, 1815, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves, ou seja, já mostra como o Brasil já não era mais colônia, tá certo? Pois bem, temos de novo aquele contexto europeu de revoluções liberais, o Dom João VI voltando para Portugal, né, sob aquela forte pressão da elite burguesa, né, portuguesa, que queria uma monarquia, uma espécie de monarquia parlamentar, né, com o rei ainda no poder, mas tendo cerceado seus poderes por um parlamento. Dom João VI volta, começa o primeiro reinado, né, que é o Dom Pedro I, seu filho aqui no poder. Bom, características importantes desse primeiro reinado, minha gente. A gente tem que ter em mente, a gente tem sempre que lembrar que o primeiro reinado ele é caracterizado, primeiro, um período de forte instabilidade política e econômica. E aí são vários os motivos, os quais nós falamos nas outras videoaulas. Eu peço que vocês olhem lá. Sobre o aspecto econômico, o Brasil, para ter reconhecido a sua independência por vários países, não foi muito problemático agora, principalmente pela Inglaterra. Mas para ter reconhecido a sua independência por Portugal, o Dom Pedro I assumiu uma dívida com a Inglaterra que não era originariamente do Brasil. Essa dívida era de Portugal, mas foi uma condição que Portugal impôs ao Brasil. Não, a gente reconhece a sua independência, mas você paga o que eu devo à Inglaterra. Então, como uma certa maneira, vamos dizer assim, de compensar as perdas econômicas que o Brasil, né, que o Portugal teria com a perda do Brasil. Então, essas medidas do Dom Pedro I começam também a minar a sua popularidade no campo econômico, porque o Brasil começa a entrar em forte recessão econômica. Veja bem, também é um período, como eu falei, de instabilidade social. Várias revoltas, vários movimentos separatistas começam a ocorrer. Na província cisplatina, que hoje é Uruguai, também começou esses movimentos de movimentos separatistas e de rebeliões. O Dom Pedro I também investe nessas campanhas, gasta muito dinheiro e o que é pior, perde o direito da província cisplatina e lá torna-se Uruguai. Então é uma série de medidas que o Dom Pedro I vai adotando que fazem com que a sua popularidade comece a cair. Os movimentos separatistas começam a ser fortemente reprimidos através da atuação da Guarda Nacional, criada num determinado momento. Mas antes mesmo disso, o Dom Pedro I começa a reprimir essas batalhas causando uma forte reação popular, né? Daquelas pessoas que já não, como se diz, já não gostariam, já não estavam entendendo o poder do Dom Pedro I como sendo absolutamente legítimo e soberano. Vamos lembrar que toda a América do Sul e Central vive um cenário de repúblicas. A Europa, a questão do Estado Nacional absolutista também já tinha acabado, né? Por isso até que durante o período do Dom Pedro I, no primeiro reinado, a gente tem a Confederação do Equador, que é justamente as províncias do Nordeste começam justamente a questionar esse poder absoluto e começa a se ver influenciada por aqueles ideais republicanos vindos daquelas repúblicas da América, dentre elas o Equador. Por isso o nome Confederação do Equador, tá bom? Importante no primeiro reinado também, quero que vocês saibam, são as características da Constituição de 1824, que por sua vez traz a importância junto dela a questão da dissolução da Assembleia Nacional Constituinte de 1823. O Dom Pedro I, quando convoca essa Assembleia Nacional Constituinte de 1823 a fim de elaborar uma Constituição, uma lei maior para o país que, né, estava se tornando recém-independente, ele cria uma Assembleia Nacional Constituinte, mas não esperava que aquele viés liberal daquelas elites que ali estavam na Assembleia Constituinte viessem, por exemplo, a cercear o seu poder. Então daí o Dom Pedro I não concorda com a Assembleia Constituinte de 1823, dissolve essa Assembleia e convoca, né, uma nova Assembleia Constituinte e outorga uma Constituição, a primeira Constituição nossa, de 1824. O que quer dizer essa Constituição de 1824? Essa Constituição de 1824 ela é importante porque ela traz as características que são assim primordiais do primeiro reinado brasileiro.
porque ela estabelece a questão do padroado régio, né? Vocês vão ver lá do que se trata na nossa aula, a questão do poder moderador, não é mesmo? E uma série de outras medidas que concentram o poder político nas mãos do Dom Pedro I. Isso vai trazer para ele uma série de enfrentamentos com todos os setores da sociedade. Porque o Dom Pedro I, quanto mais ele centralizava o poder, mais oposição ele sofria. Pois bem, esse processo de, vamos dizer assim, de repressão, esse processo de rejeição, melhor dizendo, chega ao ápice em 1831, quando Dom Pedro I é obrigado a abdicar do poder. Ele deixa o seu filho, ou pelo menos estaria previsto na Constituição, deixar o seu filho, mas que era menor de idade, né? Então aí começa o que nós vamos falar, que é o período regencial brasileiro, né? Então, se o período que a gente conhece como primeiro reinado, ele é importante pela centralização do poder nas mãos do monarca e pela forte repressão aos movimentos contestatórios sociais e tudo mais, o período regencial vai ser importante de 1831 a 1840 por uma forte instabilidade política, porque o Dom Pedro I não está mais no poder. Ele é obrigado também a voltar para Portugal, né? E aí, a fim de se manter todo esse processo emancipatório brasileiro, lembremos que nesse momento a gente já tem uma forte elite nossa aqui consolidada, nesse momento aqui, chamados liberais e conservadores, nós vamos ver os slides aqui adiante, que fazem com que o Brasil se torne palco desses constantes embates ideológicos, né? Os liberais querendo cada vez mais a consolidação do Brasil enquanto nação e com políticas de liberalismo econômico, nós vimos lá no iluminismo e tudo mais. Por outro lado, com forte embate ideológico com os conservadores que queriam não só o retorno do Dom Pedro I, depois eles vão deixar de ter importância quando Dom Pedro I falece em Portugal, mas querendo, defendendo a continuação de um poder centralizado. Estão entendendo, né, que o Brasil, o tempo inteiro, de acordo com o período a que se refere, a gente vai ter sempre o embate desses grupos políticos. Num primeiro momento, liberais e conservadores, tá? Então, tá aqui o Dom Pedro II, menor de idade, sempre, né, ladeado pelas, vamos dizer assim, pelas figuras políticas que foram seus tutores, dentre eles o José Bonifácio Andrada, que é ele quem conduz esse período de regência, tá? E características desse período regencial. Foi o que eu falei com vocês, o Dom Pedro de idade, o Dom Pedro I, né? Ao ir embora, o seu sucessor tinha 5 anos de idade. Essa Constituição de 1824 já previa que, em caso de menoridade do imperador, o Brasil seria governado por um conselho de 3 pessoas. Então é por isso que nós tivemos lá na frente, logo que o Dom Pedro I abdica, pela própria Câmara dos Deputados e dos Senadores, uma regência trina provisória, até que para se poder gerir o país, para que se pudesse conduzir os rumos do país, até que se resolvesse, se adotasse uma medida permanente para o Brasil, né? Então, no dia da abdicação, essa Assembleia Geral, e aí vamos lembrar que esse Senado, os senadores e esses deputados, eram sempre eleitos pelo voto censitário. Então aqui a gente tem a continuidade daquilo que a gente viu como importante no processo de independência do Brasil. Ou seja, não existe participação popular no processo de independência do Brasil. Muito pelo contrário, ele é um processo conduzido pela elite e continua, inclusive, durante o primeiro reinado e agora no período regencial, porque eles elegem a regência trina provisória. Lembremos que o período regencial, ele começou em 1831, o Dom Pedro tinha 5 anos, ou seja, então até 21 anos ele teria que durar 16 anos, né, para que o Dom Pedro II atingisse a maioridade. E, no entanto, esse período regencial vai durar só 9 anos, nós vamos ver por quê, né? Porque era imperativa a necessidade da maioridade do Dom Pedro II para que se pudesse contornar uma série de problemas que o Brasil vivenciava naquele momento, né? Então, uma das marcas desse período, como eu estou dizendo aqui, é essa tensão causada pela pressão federalista e separatista, ou seja, os movimentos de contestação
desde o poder do Dom Pedro I, eles vão se tornar muito frequentes, não é mesmo? Então, nesse período regencial, a gente vai se deparar com uma série de medidas, uma série de, digamos, movimentos que vão sempre estar contestando a autoridade, né, do poder imperial e querendo que essa separação das províncias. Por outro lado, você tinha no Rio de Janeiro a atuação dessas regências querendo manter o nosso federalismo, tá certo? Então o período regencial ele é marcado por essas revoltas políticas. É claro que é um período de grande estabilidade política, mas também nós vamos ver que é um período caracterizado por forte repressão desses movimentos. A gente vai ver mais à frente aqui que a criação do ato adicional da Guarda Nacional vai ser importante para reprimir esses movimentos, tá bom? O tutor do Dom Pedro II, filho do Dom Pedro I, né, era o José Bonifácio de Andrade e Silva, era um cara liberal, e que ficou responsável pelo pai do Dom Pedro II, Dom Pedro I, para conduzir todo esse processo. Né? Então o José Bonifácio ele vai conduzir esse processo de transição, sendo o tutor do Dom Pedro II. E durante esse período o Brasil passa a ser governado por regentes. Esse período regencial durou até a maioridade antecipada do imperador. Por que isso? Como eu falei com vocês, era para durar 16 anos. Mas as diversas revoltas que estavam acontecendo, por exemplo, olha, a Sabinada na Bahia, revolta do Malês na Bahia, a Cabanagem no Pará, a Balaiada no Maranhão, a própria Farroupilha no Rio Grande do Sul, todos esses movimentos importantíssimos para o Enem, eles começam a exigir uma atuação mais enérgica do poder central. Por isso que essa maioridade ela é antecipada. O golpe da maioridade do Dom Pedro II, ela se dá muito mais sob o ponto de vista, sob a ótica de se amenizar, eu não diria atenuar, mas amenizar todas essas revoltas que estavam surgindo, né, como muito mais, como uma tentativa de solucionar esses problemas. Porque aqueles períodos de regência, igual eu falei, primeiramente a gente passa por um período de regência provisória, de 3 pessoas, depois a gente passa por um período de regência trina mais permanente, depois é um período de regências, as unas, né? Primeiro pelo Diogo Feijó, que era um liberal, depois pelo Araújo Lima. Mesmo essas mudanças frequentes no sistema de regência são incapazes de trazer uma certa paz social, uma estabilidade política e econômica para o nosso país. Por isso que essa maioridade ela é antecipada, tá bom? Então foi um período marcado por constantes lutas, né, pela posse do poder político, revoltas populares e pelo perigo constante de fragmentação do país, né? Obviamente, ao mesmo tempo que a gente tem essa instabilidade, a aristocracia rural brasileira, ou seja, os chamados liberais, começam a crescer em termos de importância política, começam a consolidar o seu poder, né? E o povo também começa a se manifestar, né, exigindo menor centralização política. Bom, a gente observar aqui, todo esse período regencial, né, os debates políticos ocorridos durante esse período, eles vão se dar primeiro. Dentro da questão da unidade territorial, você vai ter a questão da centralização versus a descentralização como pauta. Como eu falei com vocês, se as províncias do Nordeste, insatisfeitas com o poder centralizado no Rio de Janeiro, começam a defender a descentralização, por outro lado, os regentes vão defender o federalismo, né, a unidade territorial nossa, não é mesmo? Uma organização das Forças Armadas, até então nós não temos exército legalmente constituído, que nós vamos ter uma Guarda Nacional. O Exército Brasileiro passa a existir enquanto instituição política somente na Guerra do Paraguai, já durante o Segundo Reinado, né? E está sempre em debate a questão, o grau de autonomia das províncias. Porque, como eu disse para vocês, o Brasil, todos nós sabemos, um país de proporções continentais, dimensões continentais. Então essa diversidade política e cultural, ela também vai se fazer presente quando você vai falar de centralização ou descentralização.
Porque os regentes ficavam no Rio de Janeiro. As políticas econômicas e sociais eram voltadas para resolver os problemas, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro, né? O Dom Pedro I também sofreu muito essa contestação. Tanto é que quando ele resolveu fazer uma viagem pelo país, como eu falei com vocês, ele sofre uma série de manifestações públicas contra a figura do Dom Pedro I. O período regencial não vai ser diferente, né? Então essa autonomia das províncias vai estar sempre em jogo. As pessoas querendo, principalmente as províncias do Nordeste, defendendo o que eu falei com vocês, a questão de descentralização. Tá bom? Bom, regência trina provisória e a trina permanente. Durante esses dois períodos de regência, os debates e os objetivos, os assuntos em pauta serão sempre esses. Tá bom? Bom, dando prosseguimento, eu já falei dessa tensão causada, é um período de instabilidade política, né? Federalistas e separatistas sempre em constante embate, e as regências as quais eu falei com vocês, a provisória, a permanente e a una. O que eu quero que vocês gravem desse slide e também do livro de vocês, a leitura do livro de vocês, eu volto a repetir, ela é extremamente importante, minha gente. Não achem que a videoaula em qualquer segmento EAD do país vai ser o suficiente para que o aluno ouça a videoaula e faça uma prova espetacular. A gente traça, né, um trilho para que o aluno possa saber conduzir os seus estudos. Existem os chats e tudo mais, os quais já estão abertos aqui à disposição. Eu tenho recebido várias mensagens de vários alunos, mas é importante que você que está aí em casa consiga, permaneça estudando livros e outros materiais complementares. A gente entende que essa é uma das dificuldades desse ano de 2020 para vocês estudantes. Não é fácil estudar sozinho, mas é necessário e às vezes é a única saída que nós temos. Pois bem, essas são as regências. O que eu quero que vocês tenham noção dessas regências? Olha só, essa primeira trina provisória, né? Você tinha uma pessoa já do exército, mas você falou que o exército não era constituído. Não, não era, mas você já tinha uma figura de uma pessoa representante do exército, que era o Francisco de Lima e Silva, o nosso Duque de Caxias, né? O exército vai voltar com muito mais respaldo popular e, digamos, qual seria a palavra que eu posso usar aqui? Com muito mais, me fugiu a palavra aqui, mas com muito mais relevo, com muito mais relevância após a Guerra do Paraguai, tá? Então você tem conservadores e liberais no poder, né? Logicamente que as primeiras medidas vão se dar sob o ponto de vista algumas de desfazer medidas do Dom Pedro I. Óbvio, se o Dom Pedro I teve que abdicar em função do seu extremo, vamos dizer assim, viés centralizador, essa regência trina provisória vai tomar algumas medidas que fossem a contramão disso. Por exemplo, o Dom Pedro I, ele dissolveu ministérios brasileiros, que era um órgão legislativo para poder assessorar as decisões políticas. A regência trina provisória vai readmitir esse ministério, vai anistiar pessoas presas por razões políticas. Importante, suspender o uso do poder moderador, porque foi uma das grandes contestações da população como um todo e dos poderes constituídos, né, legislativo e judiciário, essa existência do poder moderador, porque ele poderia se sobrepor a esses demais poderes, né? E convoca-se uma nova Assembleia de Deputados e Senadores para se escolher uma regência trina permanente, não é mesmo? Determina-se também o impedimento desses regentes dissolverem a Câmara dos Deputados. Por quê? Para não se incorrer no mesmo risco daquilo que o Dom Pedro I, do que eles correram com o Dom Pedro I, que pelo poder moderador ele podia ir lá e dissolver a Câmara dos Deputados. Então essa regência trina permanente estava, vamos dizer assim, ela estava cercada, ela estava proibida de dissolver a Assembleia dos Deputados, ou seja, o poder legislativo. A gente pode dizer que o poder legislativo é o de maior relevo nesse momento, no período regencial, para conduzir os rumos do país. Logicamente, depois do período regencial, você tem a trina permanente. Eu quero que vocês observem que, a exceção do Francisco de Lima e Silva, que seriam as Forças Armadas, continuam, as províncias do Nordeste, separatistas, com as províncias do Sul, liberais e conservadores do mesmo jeito.
importância desse período regencial, da regência trina permanente. É aqui que a gente fala que o ministro Feijó criou a Guarda Nacional. Olha o termo, olha, milícia armada, porque a gente ainda não fala em exército aqui. A instituição Exército, a nossa gloriosa instituição Exército, da qual eu me orgulho muito de fazer parte, por sinal, ela ainda não existe enquanto instituição política de respaldo jurídico, legislativo, amparo popular. Pós-guerra do Paraguai, devido a uma série de outros aspectos, como por exemplo a questão abolicionista, que o Exército vai começar a obter o seu papel de destaque, né, perante a sociedade brasileira. Então, por enquanto, você tem uma Guarda Nacional, com o objetivo de combater essas revoltas populares. Esse Código de Processo Criminal, né, conjunto de leis que concede poderes policiais e judiciais aos juízes de paz. Só que veja bem, esse Código de Processo Criminal nada mais era do que uma tentativa, um instrumento de criar, de aumentar o poder das aristocracias rurais de cada província. Mas qual vai ser o tiro no pé dessa regência trina permanente? Porque a partir do momento que você dá poderes policiais e de juízes, né, ou seja, poderes policiais e de jurídicos a esses governadores, você começa a ter um embate ainda maior entre essas províncias, cada uma decidindo e conduzindo os seus rumos de acordo com sua própria vontade. Cresce nesse momento aqui o risco de fragmentação. E não era essa a ideia desse Código de Processo Criminal. O que se tentava no momento era um arcabouço jurídico para se dar apoio à Guarda Nacional, para se combater as revoltas populares. E, no entanto, isso sai pela culatra, porque é o que eu falei com vocês, como é que vai acontecer se cada juiz, se cada governador de uma província, né, esse juiz, né, eram escolhidos pelos grandes proprietários rurais de uma região. Então, como é que vai acontecer com esses governadores ao conduzir os rumos da sua província? Então, a do Maranhão determinava determinada regra, diferente da do Rio ou do sul do país. E aí o risco de fragmentação torna-se ainda maior. Por que eu estou dizendo isso? Começa a surgir a necessidade imperativa, ou seja, urgente, de você antecipar a maioridade do Dom Pedro II, a fim de você voltar a ter um poder de novo centralizado e poder conduzir os rumos da nação. Tá? Importante o ato adicional, porque através desse dispositivo incluiu-se medidas àquela Constituição outorgada por Dom Pedro I, que é de 1824. Medidas essas: criação das Assembleias Legislativas Provinciais, foi aquilo que eu falei anteriormente. Essa aristocracia rural, regional, começa a ter mais poder. E substitui-se a regência trina pela regência una. Qual a diferença dessa regência una? Também mais uma tentativa, né, de você centralizar o poder. Dentro desse Código do Processo Criminal que foi criado, concede ampla autonomia ao poder local. Descentraliza-se a justiça em mãos dos juízes de paz. Olha aí o problema. Esses juízes de paz de cada província são eleitos pela aristocracia, tinha poderes de juiz e chefe de polícia. Essa descentralização vai provocar o confronto entre as forças políticas locais adversárias. Então, tá me entendendo? O Código de Processo Criminal, que era para ser um instrumento jurídico, para se dar apoio à Guarda Nacional, com o objetivo maior de se obter uma estabilidade política e social no Brasil, o tiro vai sair pela culatra, né? Porque esses embates vão se tornar muito frequentes, né? Então esse é o grande problema do Código de Processo Criminal. O que eu quero que vocês percebam desse período regencial é que a cada dia que passa começava a surgir naquele cenário a necessidade de você ter um poder centralizado, tá bom? A Guarda Nacional, como eu falei, essa milícia criada pelo Feijó, obviamente comandado por aristocracias regionais. Quando a gente falava de coronel, é muito comum na produção, na teledramaturgia brasileira, a figura do coronel, né, dos coronéis e tudo mais. Mas não é o coronel patente militar, são aqueles coronéis que compram esse título e baseado no seu poder aquisitivo. Então, esses coronéis nada mais são do que líderes ou representantes de uma aristocracia rural. A gente está falando aqui de um país rural, latifundiário, agroexportador, né,
de café, mão de obra escrava. Então é essa elite rural quem comanda o país. E essa elite que serão os coronéis que estarão à frente da Guarda Nacional. O objetivo é muito claro: reprimir os movimentos populares e assegurar a manutenção da ordem e da unidade territorial. Vejam bem, olha o embate entre federalistas e separatistas aí de novo. E eu botei aqui um textozinho para que você pudesse ver o seguinte. Olha como é que o povo, ou melhor, os cidadãos que poderiam, né, se candidatar ao título de coronel, tinham que ter renda anual superior a 200 mil réis nas grandes cidades, 100 mil réis nas segundas, nas cidades menores, né, ou nas outras regiões, entendeu? Ora bolas, com vamos dizer assim, com essa prerrogativa de escolha desses líderes, qual é o grande objetivo ou o grande resultado disso tudo? Você vai estar excluindo a participação popular. De novo, esse período regencial nosso, desde lá do nosso processo emancipatório, ele continua sendo conduzido por elites, sem exclusão popular. Isso se cobra demais nas nossas provas, tá bom? Então, eu vou ter só para que vocês vejam, agora vocês possam ter noção do que seriam 200 mil réis, ou que seriam 100 mil réis, é algo assim surreal para aquele cidadão rural que trabalhava nas lavouras. Não vou nem falar dos escravos, né, porque não eram cidadãos perante a Constituição, mas eu digo os demais que não fossem chamados os barões de café ou os coronéis da aristocracia. Tá bem? Bom, o ato adicional, o que eu falei com vocês, ele também tem as suas, vamos dizer assim, as suas particularidades, né, como suspender o poder moderador, eu já havia falado isso antes, né, transformando essas regências, foi o que eu falei com vocês, e a tentativa de novo de se tentar adaptar princípios federalistas a essa monarquia, né. Então tem várias, vamos dizer assim, várias medidas ou era previsto várias medidas desse ato adicional. O que eu quero que vocês entendam, eu não vou cobrar o ato adicional de 1834 em si, do que ele viria a ser, o que estaria incluído nesse arcabouço. O que eu quero que vocês entendam é que o ato adicional de 1834 nada mais é do que uma manobra, uma tentativa da elite, representada por essa regência, de se começar a mudar essa Assembleia, a se mudar aquilo que estava previsto na Constituição de 1824 para se adaptar à situação econômica e social daquele momento. Ora, se o Dom Pedro I era um cara centralizador, esse ato adicional vai tentar adicionar àquela Constituição centralizadora alguns instrumentos mais liberais. Dentre eles a criação de assembleias provinciais, né, a concessão, como eu falei com vocês, de juízes de paz. E o que eu quero que vocês entendam que, na verdade, essa regência trina permanente, ela tão somente tenta caminhar no sentido oposto àquele que havia sido deixado, ou seja, pavimentado pelo Dom Pedro I, que era de viés centralizador. Tá certo? Pois bem, depois vem a regência una do Diogo Feijó, né? É onde se estouram as grandes revoltas no nosso país, por isso ele cria a Guarda Nacional, né? Ele tem que ter um instrumento para poder reprimir essas revoltas. Olha aqui, ó, cabanagem, farroupilha, sabe nada, né? Depois, após a renúncia do Feijó, vem o Araújo Lima, mas que continua mais ou menos nesse mesmo campo, tá? Vê que coisas que começaram na regência do Feijó, como as revoltas, durante o Araújo Lima, essas revoltas são debeladas, como a cabanagem, a sabinada, né? Aqui talvez a importância se dê pelo fato de que o café começa a ter a sua importância aumentada. E a gente vai ver que isso vai ter um grande papel. O café, o nosso chamado ouro verde, vai ter um grande papel de, vamos dizer assim, de decisão política no segundo reinado, tá bom? O Instituto Histórico Geográfico é criado, né? Então, assim, não se prendam ao que cada regência fez. O que eu quero que vocês percebam, tá aqui escrito o que foi feito, tá?
é que essas regências elas tinham a finalidade de conduzir os rumos políticos de um país, e é um momento, um período de extrema instabilidade. É isso que eu quero que vocês guardem, tá bom? Ao ponto de chegar à conclusão de que o sistema de regências não vai dar certo no nosso país. É um período não só complicado de estudar, ou melhor, é um período complicado de estudar até pelos próprios historiadores, que são vários decretos, são várias tentativas de tentar amenizar e apaziguar um caldeirão político muito grande no nosso país, não é mesmo? Até o final, o importante desse período regencial, sempre eu falei com vocês, nós vamos ter a atuação sempre dos liberais. Aí aqui, quando eu falo de liberais exaltados e moderados, na verdade aqui se dá a diferença entre eles, se dá muito mais assim por um projeto, ambos defendiam, claro, uma monarquia com poderes cerceados. Mas na prática era muito pequeno. O que é importante é saber que continua a questão de liberais e restauradores. Por que isso é importante? Porque os restauradores vão deixar de existir quando Dom Pedro I morre. Se eles lutavam pelo regresso do Dom Pedro I no poder, né, que eram favoráveis a um regime unitário, centralizador, seriam aqueles comerciantes portugueses e tudo mais que estavam no Brasil. Quando Dom Pedro I morre, eles deixam, né, o seu porquê deixa de existir. Então vão ficar praticamente os liberais entre si. Em 1874, quando Dom Pedro I morre, esse grupo dos restauradores eles são extintos, né? E aí aqueles liberais se passam a vamos dizer assim, se nomear entre progressistas e regressistas. Olha só, liberais exaltados e os progressistas, apoiando um governo forte e centralizador no Rio de Janeiro, né? Ao passo que os regressistas, eles eram a favor de um fortalecimento do poder legislativo. Olha só, como é que as diferenças são sutis. Mas um tende a ter o poder monárquico mais cerceado pelo poder do legislativo, se comparado ao outro. Mas, na verdade, as diferenças na prática, principalmente para a população brasileira, elas eram praticamente inexistentes. Tanto é que lá na frente, esses progressistas e regressistas, vão se falar em termos de liberais e conservadores de novo, existia uma grande tese de que durante o segundo reinado não existia nada mais conservador do que um liberal no poder, ou vice-versa. Por que isso? Porque as diferenças políticas entre esses grupos políticos elas eram ínfimas se comparadas à prática. Poderia ter algumas diferenças na teoria em termos de convicção política, mas o grande barato, né, ou o grande interesse deles era manter fora disso a participação popular. Tá certo? A situação econômica do Brasil, até o final, né, de dependência ao período. Olha, durante o primeiro reinado do período regencial, a organização econômica do Brasil vai enfrentar problemas, como eu falei com vocês, né? Seja pelas medidas do Dom João VI, seja pela crise que o próprio Dom Pedro I causou, né? O nosso açúcar vai começar a perder mercado, né? Até pela própria competitividade do restante do mundo, que também começa a produzir, principalmente as Antilhas, né? O algodão começa a sofrer concorrência daqueles cinturões lá, né, dos Estados Unidos, o comandante da Pico deve ter falado com vocês, assim como o couro. Por isso que o café passa a ser a nossa grande saída, e ele vai ter, volto a repetir, um papel preponderante no segundo reinado. Ele começa desde o Vale do Paraíba até o Oeste Paulista, e dali vai surgir uma nova elite, ou pelo menos uma elite com os mesmos princípios das antigas, mas agora calcada num outro produto econômico, chamados barões do café. São esses barões do café que vão apoiar o Dom Pedro II, mas que por sua vez vão tirar o apoio do Dom Pedro II quando o Dom Pedro II, ou pelo menos durante o segundo reinado, abole-se a escravidão. Você tira o sustentáculo econômico dessa elite. Logicamente, essa elite que outrora te apoiava, agora vai começar a ser a sua derrocada final. Importante porque durante esse período regencial já começa a surgir o café
como grande produto em detrimento do açúcar, do algodão, do couro. Tá bom, minha gente? E até que chega o golpe da maioridade. O golpe da maioridade foi uma manobra parlamentar do Partido Liberal que anteciparam essa idade legal do Dom Pedro II. 15 anos incompletos. O argumento para antecipação foi a necessidade de se manter a ordem, a tranquilidade, a estabilidade, a governabilidade de uma regência devastada por lutas políticas. Foi aquilo que eu falei com vocês, liberais exaltados, liberais moderados, conservadores, constantes revoltas. Então, para um liberal que quer que a economia flua, é necessário um poder centralizado. Daí se apoiar a antecipação da maioridade, logicamente, para a atuação do Dom Pedro II. Tá bom? Uma manobra dos progressistas para derrubar o poder dos regressistas. Você lembra que eu falei com vocês ali, né? Progressistas e regressistas, na verdade, eram mais conservadores os regressistas. Tá bom? Essa é a grande questão do período regencial. O período regencial ele é caracterizado, volto a repetir, por grandes instabilidades políticas, né, diante desse embate entre esses grupos políticos. Uma grande instabilidade social. Olha que todas essas revoltas ou rebeliões, cabanagem, balaiada, sabinada, malês, farrapo, cada uma com as suas particularidades, mas principalmente de cunho separatista, contestatórios. E revoltas essas que foram incapazes de serem debeladas, ou de conduzidas, ou de resolvidas, ou de solucionadas por essas regências, desde a regência trina provisória até a regência una do Araújo Lima. Tá bom? Logicamente, essas revoltas elas tinham, porque, como eu falei com vocês, as exportações começam a cair. Então, por exemplo, como eu falei com vocês, se o açúcar começa a sofrer concorrência das Antilhas, e o nosso açúcar era produzido em grande parte pelas províncias do Nordeste, quando esse açúcar começa a cair as exportações, as províncias nordestinas vão começar a se queixar, né? Então são vários motivos que levavam a essas rebeliões. Volto a dizer, procurem ler, principalmente essas, o que se realmente queria nesse momento. Aí vocês vão saber para as provas de vestibulares, elas são importantes. Na nossa é muito pouco cobrado, é mais em questão do que se queria, quais são os motivos, as causas, como o autoritarismo do governo central, já falei com vocês, o abandono das províncias do Nordeste e Sul em detrimento de uma província do Rio de Janeiro, o anseio de uma participação política que era contraditório pelo voto censitário, a questão, o cenário econômico que fazia cair as exportações, tá certo? Então são essas as causas macro, pode-se assim dizer, dessas revoltas. Agora é claro que cada uma dessas rebeliões tinha seus motivos específicos, e eu concito a você, estudante, a ler, estudar, tá bom? Então aqui eu não vou entrar nessa questão do que cada uma queria, tá? Você tem aqui a cabanagem, a revolta do malês, a sabinada. Ah, mas por que você escreveu? Eu escrevi para que vocês já possam ter uma noção do que cada uma dessas regências, o que cada uma dessas revoltas vão contestar junto ao período regencial. Tá bom? Então, olha, os farrapos foi a mais longa porque ela vai do Rio Grande do Sul até Santa Catarina, né? Criadores de gado, lembra que eu falei com vocês do movimento da causa macro, que é a queda da exportação do couro? Então os estancieiros chamados lá vão começar a requerer uma série de medidas. Minha gente, é corrido mesmo, porque senão o vídeo vai ter 1h30 e eu não vou conseguir passar para vocês a essência do que é período regencial dentro da história imperial brasileira. Tá bom? Quero que vocês gravem que período regencial veio por consequência da abdicação do Dom Pedro I, veio na contramão daquilo que o Dom Pedro havia deixado em termos de aparato jurídico, que foi a Constituição de 1824, tentou-se por todas as maneiras, através dessas mudanças de regência, trina para una, resolver, apaziguar essas rebeliões, o que não se conseguiu.
até o momento em que se acha por grande solução ou grande alternativa a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Aí a gente entra no segundo reinado. Tá bom? Isso que eu quero que vocês fixem e tenham em mente o que nós teríamos vamos dizer assim, de período regencial. Tá bom? Volto a dizer, essa aula está um pouco fora, né, os alunos quiseram estudar, eu tive que gravar essa aula de novo, porque o link, né, ele expira durante 7 dias, agora não, agora eu vou botar no YouTube para que vocês possam estudar, tá bom? Preste atenção nas próximas videoaulas, nós temos videoaulas desde a chegada da família real, primeiro reinado, anterior a isso, a nossa independência, que, né, praticamente se confunde com essa transmigração da corte, período regencial e segundo reinado. O segundo reinado não está na mas volto a repetir, ela é de extrema importância para os concursos de vocês no final do ano, tá bom? Já estou postando para a aula de terça-feira, que é a nossa última, tá? Antes das AES, no dia 3, nós finalizaremos o segundo reinado, eu já comecei, fomos até a metade, né? Nós vamos continuar, e eu deixo aqui esse meu recado para vocês. O período regencial ele é caracterizado por isso que eu passei para vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição. Me procurem pelo chat, pelo WhatsApp, como sempre eu estarei respondendo, estarei orientando os senhores. Se assim for necessário, a gente pode marcar no colégio, a gente dá um jeito. O importante aqui é que vocês fiquem com o mínimo de dúvida. As pessoas têm me perguntado sobre sistemática de APs. É sinal de que as pessoas não estão assistindo as videoaulas. Eu fiz uma videoaula no tópico 10, falando somente sobre a sistemática de APs. E volta e meia as pessoas me perguntam, professor, vai ter segunda chamada daí? Então por bem de vocês, eu estou fazendo com que vocês assistam a videoaula. Tem que assistir, minha gente, não tem jeito. Tá bom? Fiquem com Deus. A gente volta a se falar muito em breve, tá bom?